Boa noite a todos. Que a paz em Jesus possa estar conosco nessa noite. Que a gente possa estar aqui muito agradecida a Deus por estarmos fazendo uma pausa em nossos dias, do nosso trabalho, seja nas atividades da nossa casa, mas para estarmos aqui juntos para uma reflexão que possa melhor conduzir as nossas vidas. Então, a gente sempre dá alguns avisos da nossa casa. Na próxima quinta-feira, vamos estar com a André Araújo, que é do Centro Além da Fronteiras, né? Sem Fronteiras é o nome do centro. Ela sempre está aqui conosco e vai falar sobre o tema Deixai que venha a mim as criancinhas. E também nós estamos realizando o curso de passes, que iniciou, na verdade, terça-feira. Vão ser 4 semanas nas terças. E vamos estar com a Silvia Campos, que vai falar na próxima terça sobre perispírito e anatomia dos passes. Então, na verdade, esse curso a casa promove sempre no mês de janeiro para aquelas pessoas desejosas de participar dessa atividade do Passes, porque, na verdade, todos nós, né, estando em equilíbrio emocional, físico e com conhecimento, né, assim como Jesus mesmo nos falou, que ele disse: o que eu faço, todos vós podereis fazer e muito mais. Então, a partir dessa frase de Jesus e na confiança que nós temos de sermos filhos de Deus e querer ajudar o outro, né? Porque Jesus, na verdade, ele abençoava, né? A mão assim, na cabeça, que ali era o chakra coronário, aquele chakra coronário que é o responsável por todos os outros, para o equilíbrio nosso, seja físico ou psíquico. Então, meus irmãos, vamos começar, né? Hoje vamos falar sobre um tema também interessante do Evangelho, que é bem-aventurados que têm fechado os olhos, tá? Mas antes, vamos fazer a nossa prece para nos harmonizar, fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos ampara em todos os momentos e lugares que estejamos, e que aqui possamos senti-la. Em gratidão a Jesus por esta oportunidade de estudo, porque a partir do conhecimento espiritual é que nos desvendamos o nosso interior, fazemos esse mergulho, essa viagem íntima para conhecer a nós mesmos, que esses conhecimentos faz com que, à luz da doutrina, sejamos mais convictos da filiação que temos com Deus, nosso Pai, que é Pai de todos os filhos que aqui estão, seja de qualquer raça, credo, religião que esteja, mas que saibamos, Senhor, que Tu estás por nós, por aquele que Te busca para seu equilíbrio, em busca da paz, da serenidade, para que lá fora possamos discernir melhor, Senhor, através da Tua luz, da luz da Tua mensagem, que nos dá diretrizes mais seguras,
para que venhamos, Senhor, ao final da nossa jornada aqui na Terra, possamos estar mais lúcidos, mais prontos para o retorno à nossa pátria espiritual. Que estas reflexões de hoje nos sirvam para esse esclarecimento, para essa orientação, que possamos seguir sempre com bom ânimo e com confiança em Ti, Senhor. Nos abençoa, nos guarda e nos protege, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então, eu vou ficar de pé. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os que têm olhos fechados. Na verdade, esse tema é o último tema do capítulo 8, que é bem-aventurados os puros do coração. Então, esse capítulo está no Evangelho, segundo o Espiritismo, e tem a frase de Jesus que fala assim: bem-aventurados que têm puro o coração, que verão a Deus. Então, é interessante porque esse capítulo fecha justamente com essa frase, né? Veja que interessante. Bem-aventurados que têm os olhos fechados. Então, para a gente ter um conhecimento maior, né, dessa mensagem, que na verdade é uma mensagem espiritual, tá? Ela está na Revista Espírita, no ano de 1863. Quem não conhece, nós temos na doutrina espírita essa revista que são 12 anos. Foi justamente os 12 anos que Allan Kardec teve essa missão, né? E ele catalogou todos os ensinamentos espíritas, todas as correspondências, cartas, tudo que vinha até ele. Na verdade, ele foi um homem, um missionário que precisou catalogar esses ensinos, né? Então, na Revista Espírita, 1863, na Sociedade Espírita de Paris, no mês de junho de 1863, teve a comunicação de um sacerdote católico chamado João Maria Vianney, conhecido como Cura d'Ars, né? Então, era um sacerdote católico, né? Veja que interessante, né? Então, as reuniões naquela época, né, onde foi codificada a doutrina espírita, eram reuniões voltadas ao estudo, né? Havia as reuniões experimentais, sérias, né, dessa comunicação espiritual, as comunicações espirituais que vinham. Então, dizem que, curiosamente, esse espírito, ele se apresentou, né, nessa reunião, e interessante que estava uma camponesa lá, porque havia reunião numa mesa, né, pessoas ali assistindo, né, não era um local muito grande, mas vinham pessoas para assistir, e tinha uma camponesa sem instrução, né, uma pessoa simples que estava ali, mas que era sonâmbula, natural. Então, quando houve a comunicação através do médium, essa pessoa que estava assistindo, assim como vocês, né? Então, ela viu esse espírito, embora não o conhecia, nem ouviu falar do nome. Mas quando termina essa comunicação, ela descreve depois exatamente o retrato, né, como era esse espírito, que era justamente esse sacerdote, né, o que comprova justamente, né, a autenticidade desse espírito. Então, o Cura d'Ars, como era conhecido, na verdade, ele tinha nascido em uma cidade chamada Dardilly, que era uma comuna francesa, né? Era um camponês, uma criança que nasceu ali no campo, de uma forma muito simples, mas que ele tinha uma vontade,
né, um sonho de ser sacerdote, né, de ajudar, de se dedicar às pessoas necessitadas. E, na verdade, você veja, devido à dificuldade do campo, né, da roça, né, ele só teve a oportunidade de se instruir por 2 anos. Ele conheceu o francês, não mais do que isso. E quando ele foi crescendo, né, aos 20 anos, com aquela vontade, né, com aquela vocação, ele conhece o pároco, né, dessa cidade, mas devido à sua falta de instrução, ele não pôde ir fazer parte de uma paróquia mais, vamos dizer assim, mais conhecida na cidade. Então, ele foi justamente para essa cidadezinha chamada Ares. Era um povoado muito simples. Foi quando ele foi para lá. E engraçado que o pároco falou que ele não tinha, né, assim, por falta da instrução, da pouca inteligência, né, achavam que ele tinha, ele não poderia ser confessor. Você veja, ele não poderia ser confessor. E chegando nesse povoado, né, é um povoado de pessoas pagãs, né, de pessoas que tinham muitos vícios, né, você veja, não tinha religiões, eram pessoas que estavam entregues a uma vida mundana, mas que quando ele chega lá, ele teve uma intuição, até uma frase dele aqui, que ele diz que ipsis verbis, né? Deixa eu ver aqui. Ele fala o seguinte, que é uma profecia, ao chegar no pequeno povoado, a paróquia não será capaz de conter as multidões que virão aqui. Você veja, ele falou isso, né? E foi o que se deu, né? Porque a partir do momento que ele esteve lá, então as pessoas chegavam para se confessar. Diz que a vida dele era trabalhar dentro do confessionário 16 horas. Pouco se alimentava de frutas, de farinha, uma vida assim muita simplicidade. Ele foi convidado, porque toda pessoa quando chega, antes de chegar ao sacerdócio, ele precisava se voltar ao serviço militar, na época de Napoleão Bonaparte. E ele foi até perseguido por isso, né? Porque ele não queria. Mas, como a ética, né? Como as leis, ele foi até lá, né? Na biografia dele fala, mas que ele ficou doente, né? Teve uma enfermidade que ele não conseguiu, né, chegar até o local, que ele estava muito doente. E ele ficou melhor e depois chegou aí novamente, mas adoeceu e aí terminou sendo dispensado, né, de servir. E era na ordem franciscana, terceira ordem franciscana. Então a gente vê que era uma alma nobre, né, de uma grandiosidade. A gente vê que na doutrina espírita a gente começa a compreender, né, que era um espírito que veio justamente para doação. Embora não tenha o lado intelectual, né, mas você veja que nada disso, né, foi um embate para ele se dedicar, né, porque eram pessoas que vinham de todos os lugares, da França e além das fronteiras, que eram multidões, que chegou a ser chamado, né, a essa aldeia, o local da cidadezinha, de um grande hospital de almas. Né? Então, um grande espírito. Não só ele se comunicou na Sociedade Espírita, né, de Paris, mas também em outros centros espíritas da época. E sempre, né, era admirado a sabedoria nas suas instruções. Então,
Kardec, né, colocou aqui, fechou esse capítulo do Evangelho, né, desse Puros do Coração. E é interessante a gente ler alguns trechos para a gente ver como foi que ele, né, se comunicou, porque na verdade ele era um médium, né? Fala que houve curas, era de uma mediunidade inconsciente, também de efeitos físicos, não é? Mas a gente vê como, embora não ter o conhecimento espírita quando estava encarnado, mas a gente vai ver, destrinchando essa mensagem, a gente vê que o espírito, quando se está no mundo espiritual, ele tem uma visão mais ampla, uma compreensão maior das leis, né, divinas. Então, ele começa assim: meus bons amigos, por que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que aqui está e a cure? Então, a gente vê embaixo nessa comunicação que tinha uma senhora na sessão que era cega, alguém tinha levado para também assistir. E aí ele mesmo responde: ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Então, ele já nos chama a atenção, né, porque, embora ele curou, né, em vida, mas ele fala, olha, é a oração, né, orientando para aquela pessoa que estava ali, né, ouvindo, né, que orasse e esperasse. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenham podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Nossas aflições volveis sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me. Mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Então você veja, né, aqui nessa passagem, então você veja que já é um conhecimento espírita, né? Porque a gente sabe que a doença física, na verdade, né, ela advém, mas a causa está onde? No espírito, né? No espírito mortal. Né? Então, ele fala que quando nós fomos criados, não é? Se a gente for ver o livro dos Espíritos, tem lá a questão, né? Será que Deus tinha preferência, né, em criar um filho, né, saudável e o outro doente, né, com alguma enfermidade? Como que é? E não. No livro dos Espíritos, a questão que pergunta como foi criados os espíritos, as entidades revelam isso, que todos fomos criados simples e ignorantes, todos iguais, né? E com a lei de Deus na nossa consciência. Então, todos nós temos incutidos dentro na nossa consciência as leis de Deus. E nós somos lançados às reencarnações. E através das experiências que nós vamos ter, né, ao longo dessas encarnações, é que, dependendo do nosso livre-arbítrio e as experiências que a gente vai passando, então essas leis há de despertar, que seria o ideal, não é? Então, ele continua aqui falando assim: contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudo, dir-vos-ei
que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornar causa da vossa perdição. O que tem, né, de explicação, né, para nós aqui espíritas, né, sobre essa passagem de Jesus? E aqui no final tem um comentário de Allan Kardec. Porque, na verdade, tudo, vamos dizer, que estamos no mundo de provas e expiações. Né? Então, melhor, o que vem a nos dizer? Melhor aquele que mergulhe na reencarnação sem um olho. Por que sem um olho? Porque quando a gente volta para a Terra, nós somos muito tentados, não é verdade? Existe um planejamento espiritual, né? Porque no mundo espiritual nós somos orientados pelos nossos guias, né? Existe um planejamento do que devemos, vamos dizer, progredir, né, na Terra, no âmbito moral e no âmbito intelectual. Mas quando a gente reencarna, né, a matéria, as sensações da matéria, né, nos deixa, vamos dizer assim, um pouco anestesiados desses objetivos. Então, é bem verdade que se um espírito, vamos dizer, todos nós temos dívidas, né, no passado, né, e a gente volta aqui na carne sem ver, né, sem enxergar, ter a visão física, né? Que provação é essa? O que Deus, se Ele é bom, é justo e é misericordioso, por que assim o permitiu? Né? Porque se Ele é bom, se Ele é justo, a gente, como a doutrina espírita é racional, a causa ela há de ser justa, não é? Se a cegueira, vamos dizer, orgânica, física, não se encontra a causa aqui, né, na vida física, a causa está lá no passado. Né? Porque se eu vou me rebelar, né, vamos dizer assim, diante de algo que Deus está permitindo, né, é porque eu não estou acreditando nesse Deus, né, de amor e de misericórdia. Então a doutrina ela fala que existe uma causa justa, né? E um mergulho na carne, embora sem a vista, né? Vamos dizer, ver a luz do sol, a natureza, ela nos serve para quê? Se não é para nós nos mergulhar em si mesmo, né? Fazer essa viagem, né, interior, né? Ele continua justamente sobre isso. Ele fala assim: ó bem-aventurado o cego, que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que aqui estás, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar falência da alma. Estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que for consentido a teu favor. Quer dizer, para essa irmã, né? Que está ali. Mas a teu turno, ora. E ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Então,
Veja que beleza, né? A cegueira física, né, faz com que, né, eu possa mergulhar, né, em mim mesmo, fazer essa avaliação, porque a partir do momento, porque a gente tem que ter um olhar de piedade, né? Primeira coisa, piedade, porque é uma prova para aquele que está passando, né? Porque para nós aqui que estamos enxergando, né, vendo a beleza dos mares, das florestas, a luz solar, não é? Mas a doutrina espírita faz com que a gente veja um outro ponto de vista. Por que Deus assim o permitiu? O que tudo que Deus permite é para o bem do espírito. Pode ser que não seja bom, né, para, vamos dizer, as sensações, vamos dizer, da matéria, né, mas para a alma certamente que sim, porque na verdade cada um tem a sua história, não é? As curas que ocorrem como aconteceu, né, na época de Jesus, onde ele curou os cegos, né, e outras doenças físicas. A gente sabe que teve, né, quando procurou ele, né, acho que foram 10, né, leprosos, procura Jesus, e Jesus os cura porque era um espírito de grandeza, né, de pureza. Dele saía um magnetismo que nós não podemos nem imaginar, né, e que curou aquelas pessoas, mas quando ele cura, ele chora depois, né? Eu não me recordo qual dos apóstolos, mas quando via o Cristo chorando, né? E os apóstolos perguntam por que ele estava chorando, né? E na verdade era isso, porque ele sabia que a cura daqueles irmãos, né, não era a verdadeira cura espiritual. Por quê? Porque a pessoa havia sim se curado, né, mas tinha voltado a ser o mesmo homem, a mesma mulher que fora, né, o mesmo homem velho. Porque aquela cura física era o quê? Para buscar as sensações da matéria, né? Não houve aquela mudança interior para eu ser um homem diferente. Diz que só um voltou em gratidão a Jesus, né? Volta e agradece. Certamente aquele ali, ele foi agradecer porque, na verdade, algo tocou lá dentro, né? E ele, a partir, né, daquele momento, daquela cura física, ele se propôs a ser uma pessoa diferente, né? Ou seja, seguir a Jesus, né? Então, eu trouxe aqui para ilustrar para a gente, né, um dos livros, né, mais falados, a história mais que serve para nós, né, como espíritos que estamos aqui no ano 2024, mas nós 2025, né, já estamos aqui um pouquinho mais, que nós temos a história de Paulo de Tarso. Né? Essa história é para ser lida, relida, estudada, né? E ver que ele viveu no tempo de Jesus, mas não o conheceu. Na verdade, a história se deu a partir do ano de 34, Jesus desencarna no ano de 33, né? Paulo, em 34 inicia-se a história, ele como um dos maiores perseguidores dos cristãos, né? Então era doutor da lei, fariseu, né? Intelectualmente uma pessoa dotada, né? de conhecimentos, e ele realmente, né? Depois de algumas decepções que ele teve, vamos dizer assim, especialmente com Abigail, que era a sua amada, né? E era cristã, que desencarnou. E a história não dá para a gente falar tudo aqui, né? Mas eu vou falar justamente da passagem onde houve a cura,
né, de Paulo. E tem um trecho aqui que ele segue, né, uma estrada conhecida como a Damasco, com aquele arrobo, porque ele é um espírito, né, de uma personalidade desbravadora, né, obstinada. Então, quando ele já seguia os cristãos, e ainda mais, né, perde a noiva, né, cristã, né, e ele achou que ela havia se perturbado devido àquela seita, né, daquele nazareno. Então, ele ainda mais se arraigou, né, numa fúria enlouquecida para perseguir os cristãos. E foi nessa estrada de Damasco, né, você veja, acontece nessa viagem que ele vai ao sol do meio-dia, né, sol a pino, né, com a cavalaria, com escravos, né, que ele tinha. E aí, nesse caminho, ele se depara com uma luz, né, que era mais forte, mais radiosa do que o próprio sol, né? E ele fica ali naquele estado assim de perturbado, né? Porque a gente sabe que uma luz muito forte ofusca, né, a nossa vista, mas ele vê aquele ser, né, divino, como está aqui escrito. Fala-se assim, ó, de quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções que até então ele desconhecia. Você veja, foi uma luz forte, né? Mas também veio uma emoção que até ele não conhecia. Então, a gente vê também o lado do Saulo, né? Eu falo Paulo, mas antes dele conhecer Jesus, ele era chamado de Saulo de Tarso, tá? Nascido na cidade de Tarso, por isso que era conhecido Saulo de Tarso. Mas essa emoção que adivinha, porque ele tinha, né, na sua personalidade, ele tinha desde sempre, uma fidelidade a Deus, né? Ele seguia as leis mosaicas de uma forma assim, ferrenha. Na consciência desse espírito, ele achava, né, que estava defendendo o Deus que ele acreditava, né? E quando veio Jesus como o Filho de Deus personificado aqui na Terra, vindo simples, né, com roupas simples, andando com indigentes, pessoas da mais baixa ralé, né? Imaginei ele que acreditava que Jesus, que o Messias, o Salvador do mundo, né, viria vestido de ouro, né, ou algo mais. Então ele desprezava, né, desprezava esse ser. Então ele responde, né, para aquela imagem que era Jesus e pergunta: quem sois vós, Senhor? Quem sois? E aí ele, aureolado de uma luz balsâmica e num dom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. E aí uma torrente de lágrimas, né, veio a esse espírito, né, de Paulo. Ele quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade ao Deus e dedicação, que agora ele queria se dedicar ao Messias, né? Mas ele não conseguia, ele ficou constrito. E foi quando Jesus, que se aproximava, contemplando carinhosamente, o mestre tocou os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal, e disse: não recalcitres contra os aguilhões. Né? Que palavra bela, né, meus irmãos? O que é recalcitrar? Você não ter resistência, né? Não ficar em conflito, penitenciando os sofrimentos que até então ele estava passando, porque ele veio, imagine, veio
toda a mente, né, o equívoco grande que ele passava, né? E ele está diante, né, daquele ser luminoso. E ele, né, que se considerava fiel, né, fidelidade a Deus, e de repente vê o Messias, o Filho de Deus, né? O que passou na mente dele? E foi justamente, né, essa capacidade que Saulo teve, né, de não olhar para trás, de não olhar o passado, né, como muitas vezes nós fazemos. E aí a gente, né, olha para trás e vira a estátua de sal, né? Nós estacionamos, porque a gente fica, né, remoendo aquele passado, né, aquelas atitudes, né, como se hoje eu fosse igual ao ontem. E nós não somos mais iguais. Nós temos que permitir, né, dar essa permissão íntima, que eu não sou mais aquele espírito que pensava como outrora. Hoje eu despertei, hoje eu sou um outro ser. Né? Quantas vezes, né, na nossa vida aqui nós mudamos de ciclo, não é? Quantas vezes a gente passa pelo nascimento, pela adolescência, inicia a fase adulta, né? Passamos experiências que a gente nunca imaginava, né? E aí a gente se depara, né, com outra maturidade espiritual. A gente vê as pessoas e vê os problemas de outra forma, que antes eu não os via, né? E não tinha, vamos dizer assim, um olhar, né, mais pacificado comigo mesmo, né, de ter esse auto-perdão. Porque era isso que Jesus fala, não recalcitres, né, contra o aguilhão. Porque se assim ele fosse agir, ele não iria dar um passo para frente. E ele fora o escolhido, né? O Paulo, né, ele foi o escolhido, né, que ele muda de nome, na verdade. Ele foi justamente, né, tinha que ser ele, né, porque ele não foi só para as pessoas que tinham religiões e credos, não, ele foi para as pessoas pagãs, pessoas que não tinham religião, que não conhecia Deus. Então, porque ele próprio, né, ele sabia, embora religioso, ele se deteve e viu, né, dos grandes equívocos que havia passado, né, na sua vida. Então, depois dessa frase de Jesus, a gente separou aqui, né, porque ele teve a orientação de Jesus, né, logo em seguida, para ele ir para Damasco. E chegando nessa cidade, lá ele teria uma outra orientação, né? Então, e ele foi, imagina, né? Muitas emoções, né? Muita redenção íntima, muito auto-perdão e ao mesmo tempo, né? Que a gente tem que dizer, né? Que havia esquecido, que aquela luz que ofusca, ele teve uma cegueira temporária, né? Aí aqui é tão engraçado, ele fala assim que aquela cegueira temporária, né? Ele não se importou, né? Ele falou que a cegueira ali era o mínimo, né? Porque ele iria se concentrar na imagem que ele havia visto, né? Aquela luz resplandecente, aquela imagem de Jesus. Quer dizer, a cegueira nada era, né? Porque ele queria ficar paralisado naquele momento, né, de tanto enaltecimento. Mas os dias próximos, que foram 3 dias em Damasco, foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Ele precisava, né, ter aqueles 3 dias cego, né? Ele, na verdade, ele dispensa,
né, os escravos que estavam com ele, né, e tem a frase bem conhecida que ele disse que não pertencia mais a si mesmo, a não ser ao Cristo, né? Vamos dizer, de patrono ele passa a ser servo, né? Porque ficou só uma pessoa com ele, né? Que teve muita dó, porque achou que ele estava ali numa crise, né? De muita perturbação. E ele falou: olha, mas se eu até agora eu fui teu patrono, né? Agora não, agora eu vou ser o seu escravo, o seu servo. E ele vai com esse amigo até Damasco, né? E chegando lá, você veja, no terceiro dia, olha, lembra lá? O nosso cura Dares falou para a irmã, né? Ore e espere, né? Olha a oração, como é importante. No terceiro dia de preces fervorosas, eis que o hoteleiro anuncia alguém que o procura. Você veja, estava alguém procurando ele, né? No hotel que ele chegou lá, que estava já com poucos recursos, né? Ele chega nesse hotel e chega uma pessoa. E aí chega esse velhinho simples, né? E ele pergunta: quem sois? Pergunta o cego admirado, né? Saulo pergunta. Irmão Saulo, replica o interpelado com doçura. O Senhor, quer dizer, Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Aí ele, né, depois que ele responde isso, é isso que passa na mente de Saulo, né? Quem seria aquele homem que sabia os feitos lá da estrada? Como é que o homem sabia, né, que tinha acontecido na estrada, né, vindo de Damasco? E aí ele responde: vosso nome? Perguntou quase aterrado. Aí o senhorzinho fala: Ananias. A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. Ou seja, né, isso é um convite para todo mundo ler esse livro. Quem era o Ananias? Era justamente a pessoa, né, que ele ia perseguir em Damasco. Você veja, não há coincidências, né? Muitas vezes a gente na vida cotidiana, né, tem umas coincidências que a gente fala, mas meu Deus, como é que pode? Mas não, né? Existe uma espiritualidade superior. Os espíritos, aqui no caso era Jesus, ele próprio, né? Ele cria condições, né, para que determinada coisa aconteça. E justamente a ovelha perdida, quem era? É o Ananias, e o lobo voraz era ele, né? Que estava indo a perseguir. Então, após a cura, porque na verdade o Ananias, ele impõe as mãos, né, sobre os olhos de Paulo, e ele sente como se fosse várias escamas de peixes fosse saindo daqueles, né, dos seus olhos e vindo começando a ver assim a claridade, né, quando ele realmente se reconstitui, né, a visão. E aí tem essa frase que eu separei que fala: ele vira para Ananias: ressuscitaste-me para Jesus, exclama jubiloso. Serei dele eternamente. Sua misericórdia suprirá minhas fraquezas. Compadecer-se-á de minhas feridas. Enviará auxílios à miséria de minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Sim, somos do Cristo, ajuntou o generoso velhinho com a alegria a transbordar dos olhos. Então você veja, né? Jesus, ele
conseguiu unir, né, o perseguidor ao perseguido, né, para que eles juntos, né, pudessem, vamos dizer assim, estabelecer o reino de Deus no coração dos homens. Foi graças a Paulo de Tarso, né, que hoje a gente tem o acesso ao Evangelho. É graças a ele, né? Então, você veja, meus amigos, além dos inimigos, vamos dizer que ele, ao longo do tempo, até aquela paragem, ele adquiriu os inimigos, né? Os cristãos que tinham medo dele, né? Ele ia encontrar outros inimigos também ao longo do percurso, né, de sua vida fora, que era justamente aquelas pessoas, os fariseus, as pessoas que eram, né, conhecidos dele, que era da religião do judaísmo. Então, ele tinha inimigos por toda parte, né? Então, a humildade que ele se revestiu, né? O primeiro amigo que ele procura, que é o Sadoc, né? E aí, vendo ele sem nada, não viam ele mais como doutor da lei, as pessoas começam a evitar, né? A evitar, ele não era mais doutor. E ele, na humildade, ele tem razão. Ele tem razão. Ele pensava igual a mim, né? E agora chega eu dessa forma, né? Maltrapilho, né? Chorando, né? Arrependido. Quer dizer, ali naquela época ninguém falava de arrependimento, a não ser João Batista, né? João Batista que veio preparar a vinda de Jesus, porque o arrependimento é isso. Primeiro eu me arrependo. A doutrina espírita, né, nos fala disso aí, as 3 etapas pelas quais devemos passar o verdadeiro cristão. Primeiro, o arrependimento. Eu me arrependo dos meus equívocos, né? Os meus equívocos do passado, eu não os lembro e nem poderia me lembrar, porque se das aflições, né, dessa vida, né, já são muitos desafios, dirá se eu lembrasse dos passados, né? Aí tem aqui no Evangelho, né? Deus dá o véu do esquecimento. Então nós esquecemos, né? Do nosso passado, dos nossos desafetos, esquecemos de tudo. Reencarnamos para uma vida nova. Mas a doutrina fala, olha, mas o efeito, a lei de causa e efeito, o efeito vem. É justo. Nós temos mais motivos, né, de achar que é justo, né, porque acreditamos na reencarnação, não é? Outros que não acreditam, não sabem da causa, né, de tudo, como a gente vê outros irmãos católicos e tudo mais, e a gente vê pessoas, né, como esse padre, né, que a gente conhece, não sabia da causa quando estava encarnado de nada, né? E mesmo assim acreditava que Deus era misericordioso. E nós aqui espíritas, sabendo que a causa é justa, não era para a gente ser mais humilde? Não era para nós buscarmos mais reconciliar com as pessoas, né, que estão ao nosso caminho? E Jesus falou: reconcilia-te, né, com teu inimigo enquanto estiveres a caminho, ou seja, enquanto eu tiver, né, encarnado aqui na existência, porque aqui é a hora da prova, né, do que eu aprendi no passado, né, no mundo espiritual. Ali eu aprendi, tive todas as razões, e agora eu reencarno, né? Então, vem essa doutrina que vem desvendar, né, porque são revelações para que a nossa fé ainda seja mais inabalável. Por quê? Porque está alicerçada na razão. Eu não posso mais, né, dizer que o Deus, né, ele é um Deus vingativo. Não posso mais. Porque hoje, né, com essa palestra, com esse estudo que a gente está sabendo, né, que estamos vendo aqui, porque um livro como esse, né, muitos irmãos católicos sabem, né? Mas não sabem com a profundidade que nós sabemos. Por quê? Porque está na memória espiritual.
está no mundo espiritual e hoje nós estamos tendo a oportunidade, né, desses conhecimentos espirituais estarem aqui materializados nesses livros. Para quê? Para que eu, lendo, eu possa me identificar com situações aqui, pelo que eu passo. Para me dar o quê? Forças, coragem, para eu ver cada vez mais que existe sim esse Deus, né, de amor e de misericórdia. Eu trouxe também aqui um livro que chama-se, é o livro todo, hein? Chama-se Ilumina-te. Veja, a gente sair justamente dessa cegueira espiritual enquanto estamos aqui na Terra, né? E justamente o texto se chama Cegueira Espiritual. Aí tem um trechinho aqui que fala o seguinte, né? Que tem pessoas que são portadores da cegueira espiritual que se comprazem em negar tudo quanto lhes convém aceitar. Porque, se assim procedessem, teriam que alterar completamente o comportamento moral, adotando novos métodos existenciais de comportamento. Não é verdade? Quando a gente se adentra aqui na doutrina espírita, que traz justamente a luz da verdade, né, a reencarnação, não é? Ensina-nos a ter a consciência que somos viajores, né? Somos espíritos imortais passando por uma experiência física e que logo, logo estamos voltando à pátria espiritual, né? Logo, logo, é rápido. Então, e tem pessoas assim que buscam provas, né, materiais, que essas provas materiais, né, não chegarão porque o espírito não está pronto. As aflições chegam, né, mas no intuito não de punir, mas de despertar. Aí aqui ela continua, Joana. Não seja, portanto, de estranhar que esses cegos espirituais estejam sempre equipados dos instrumentos da dúvida, do escárnio, da agressividade contra aqueles que já encontraram o rumo da paz e entregam-se por inteiro à construção da verdadeira solidariedade que deve viger entre todas as criaturas no planeta terrestre. O que quer dizer aqui? Alguns que zombam, né, que não acreditam, né, na espiritualidade, né, nos espíritos, ou ainda não conhece Jesus, né, ou acha que Jesus está muito longe, né, ou mais, né, que a gente, para chegar a Deus, a gente tem que viver os ensinamentos, né, de Jesus. Então, Joana, ela, né, termina dando essa frase de bom ânimo, né? Avança fiel ao compromisso abraçado de amar e servir, certo de que, hoje ou mais tarde, conforme aconteceu contigo, também os outros terão oportunidade de ver o esplendor da luz da verdade e de confessarem: o que eu sei é que éramos cegos e agora vemos. Então, qual é o que a mensagem nos traz? É porque a partir do momento que eu tenho conhecimento espiritual, né, eu estou mais lúcido, né? A gente deve pedir cada dia, cada oração que a gente faça, né, pedindo a Deus, a Jesus, para a gente adquirir essa lucidez espiritual. A lucidez espiritual que eu tive antes de reencarnar. Vocês compreendem, meus amigos? Antes de reencarnar, a gente está ali pronto, né, para a prova, com todas as orientações, né, de que embaraços virão em nossa vida, pessoas, né, desafetos do passado chegarão até nós para testar o quê? Né?
o quanto de vontade eu tenho para ser melhor, cada vez mais melhor do que ontem. Para quê? Para eu ter mais humildade, né? Para ser eu, aquela pessoa que queira reconciliar-se, né? Porque sem a reconciliação, sem a humildade, você veja que como é interessante, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Tem tudo a ver com essa mensagem, não é? A cegueira física, né? Justamente é um convite que Deus está dando para aquela pessoa, para que ela realmente desperte, né? Para esse homem novo que ela pode vir a ser, né? E ela, você veja, ela menos um sentido, né? Que é da visão, né? Ela vai ter só a da audição, da fala, né, do pegar, mas vai estar sem a visão. Mas ela vai estar mais em condições, né, de, vamos dizer, elevar o seu pensamento, né, e aurir, vamos dizer, e ouvir esses espíritos bondosos a, vamos dizer assim, aconselhar, né, porque na vida a porta é tão larga, não é? É tão larga. São tantas coisas para serem feitas, né? Tantos momentos e as pessoas, né? São tantos convites, mas se eu não tiver a firmeza do que eu quero realmente para a minha vida, né? Que é o meu progresso espiritual, é mais fácil eu cair, né? É mais fácil eu passar uma existência em brancas nuvens, né? E quando eu retornar para o mundo espiritual, eu olhar para trás e eu ver que eu perdi oportunidades. Por quê? Porque a felicidade, como diz os espíritos, pode ser construída a partir do agora, entende? Porque a partir do momento que eu me envolvo no trabalho no bem, né? Eu vi até uma mensagem de um artista, né, que é Rodrigo Santoro, né? Eu achei maravilhoso a mensagem. Vocês devem ter visto no vídeo, né? Ele falando em Natal, falando que era o Natal. Natal é quando uma pessoa se reconcilia com outra. Isto é Natal. Né? Isto é Natal. O Natal é um dia que você chega, né, diante de uma pessoa que está desanimada e você ser aquela pessoa que vai lhe dar ânimo. Como Jesus chegou para Paulo e falou: levanta-te, ergue-te, né, para seguir o teu caminho. Né? Por quê? Porque Jesus falava o tempo, nosso Pai, né? Não era só Pai de Deus, não é só Pai de Jesus. Não, Deus é o nosso Pai, o Pai de todos. Né? Então, qual é o desejo maior de Jesus? É que nós evoluamos, né, cada dia, para a gente ser um ser mais pleno. Não que nessa encarnação vamos conseguir, seria um lei do engano, era querer muito. Né? Mas só estar num caminho certo, uma diretriz segura, isso já é motivo de alegria. E vai vir alegrias que provêm, né, vamos dizer, dessas conquistas. São alegrias verdadeiras do coração. Não são alegrias efêmeras. Né? Certa feita eu vi um professor, nosso querido, né, Humberto, falando, né, Joana também fala muito, que fala assim, olha, a melhor coisa é a pessoa desiludir-se. Aí vamos ver, meu Deus, como é isso? Desiludir-se? Falou, não tem o evangelho aqui, a desgraça real. Qual é a desgraça real? Né? Tem a ver com a desilusão. Porque quando eu estou iludido, minha gente, né? Quando eu estou iludido, ali é muito efêmero, vai passar. E eu vou cair na real. Não é isso que os jovens falam? Né? Eu desiludido é o quê? É que eu estou mais cônscio, né, do que eu tenho a fazer, mesmo o sofrimento. Porque muitas vezes é o sofrimento, se não seja, é ele que nos convida para a gente acordar,
para o despertar espiritual, não é? Então, que bom é ser desiludido. Vocês depois, quando chegar em casa, tem uma tarefinha, vocês leem, né, esse trecho do Evangelho. A desgraça é real. Muitas vezes acha que é uma queda financeira, não é? Muitas vezes é uma decepção amorosa, né? Então, tudo isso a gente atribui à desgraça real, mas não é verdade, né? São esses, vamos dizer assim, a desilusão amorosa. Olha, eu acabei aquele relacionamento porque realmente aquela pessoa não era para mim, não era, aquela pessoa não iria me fazer feliz, não estava em condições de dar, né, de eu ser uma pessoa melhor e ser feliz. Será que eu não estava na carência? Será que eu não estava depositando todas as minhas expectativas naquela pessoa, achando que aquela pessoa iria preencher todo o vazio que está dentro de mim, né? Eu vou ficar frustrada. Eu vou esperar que aquela pessoa é perfeita e que me faça feliz? Será que é assim? Não, né? Eu vou procurar uma pessoa com imperfeições, assim como eu sou imperfeita, mas que essa pessoa também tem um objetivo, né, de ser melhor cada dia. Aí assim, né? Os dois, vamos dizer, conscientes que têm imperfeições e lutando para cada dia ser melhor, os dois vão estar trilhando o mesmo caminho. É mais fácil, é mais certeiro uma relação dar certo, não é verdade? Então, que a gente possa, cada dia, meus irmãos, mergulhar nesse Evangelho de Jesus, né? Porque esse Evangelho que é trazido à luz da doutrina espírita, que fala de uma mensagem muito clara, muito objetiva, de como eu devo me conduzir diante das pessoas e da vida, né? Então, é um momento assim, como diz minha irmã aqui, a gente não pode mais perder tempo, né? Nós estamos esclarecidos. Tem no livro dos Espíritos o que é a civilização. Civilização é o quê? Né? Todo mundo fala, a pessoa é incivilizada é porque está bem vestido, porque está bem assim. Mas numa civilização não é isso. A civilização é quando o homem ele está mais elevado moralmente. É quando vê os outros do seu derredor, né, e que precisa da sua ajuda para eu estender a mão, querer que aquela pessoa se erga também, né? Então, ali é um povo esclarecido, é uma civilização, né, que possa ser chamada, vamos dizer assim, de um povo, né, voltado à fraternidade universal, que é essa que Jesus espera, né? Esse mundo de regeneração. Então, como já passou nosso horário, vamos fazer o encerramento, fazer a nossa prece, chegar em casa, fazer essas reflexões. Vamos ter os passes depois, quem quiser vir, tá? E eu vou pedir para uma fazer a prece aqui para a gente. Meu amor, receba.